usina Ester, que fica a cerca de 36 quilômetros da cidade de Campinas, fundada há mais de 30 anos em Cosmópolis, naquele município, é uma das pioneiras da indústria açucareira do estado de São Paulo. As suas propriedades cobrem uma área de 2.500 alqueires, nela vivendo cerca de 3.000 trabalhadores, disseminados em várias colônias. Está ligada a Campinas por estrada de rodagem e pela estrada de ferro Sorocabana, dispondo para seus serviços particulares de uma estrada de ferro própria com 40 quilômetros de linha. Busto do saudoso Major Arthur Nogueira, um dos fundadores da empresa, erigido na sede da usina. A avenida que dá ingresso à sede, arborizada com lindos e frondosos arbustos de alecrim, sempre verdes. Casa da sede, onde se hospedam os diretores da empresa. Residência do gerente agrícola. Residência do chefe da fabricação. Bangalô em construção do chefe do escritório. O escritório. Pessoal do escritório e do almoxerifado. A estrada de ferro da usina compreende várias obras de arte. Aqui vemos um corte na rocha. Ponte de cimento armado sobre o Jaguari, ligando os canaviais da Cachoeira e do Campo do Muzim à usina. É esta a maior ponte de cimento armado existente no município. Ponte metálica sobre o rio Pirapitingui, junto ao canavial do Morro Amarelo. Ponte vermelha sobre o mesmo rio, ligando os canaviais de Carandina e Caramujo à usina.
Ponte do Funil sobre o rio Jaguari. Esse trecho do rio dava o nome à primitiva propriedade que se chamava Fazenda do Funil. Abaixo, a importante cachoeira, onde o rio toma a forma de um autêntico funil. Ao contrário do que sucede com outras empresas congêneres, que adquirem a maior parte da matéria-prima, a usina Ester planta as canas que anualmente transforma em excelente açúcar. Na época própria, preparado o solo, os trabalhadores dão começo à coveação. Neste serviço é empregado excepcionalmente o trabalho manual, por se tratar de terra bruta a ser pela primeira vez cultivada. Corte de cana para plantação. As mudas são preparadas em pedaços de cana de 35 centímetros, mais ou menos. Plantação, operação que consiste em se colocar as mudas na cova e cobri-las. Em regra, o plantio da cana é feito mecanicamente. Na aração do terreno, a usina Ester emprega, de preferência, os arados de discos. Além da tração animal, a usina Ester faz uso de tratores. A aração segue-se a gradiação do terreno por meio de grade de discos. Vem depois o arado do subsolo, a fim de preparar e favorecer o trabalho do sulcador. Passado o sulcador, está o terreno pronto para receber as mudas. As mudas são colocadas no sulco uma a uma, em fila seguida. Dispostas as mudas nos sulcos, são elas cobertas por uma camada de terra de 8 centímetros, mais ou menos. Dois meses após, já se pode ver um belo trecho de canavial. O
mesmo canavial, já agora com 5 meses. O corte da cana, serviço em que de preferência tomam parte mulheres, moças e meninos. Talhão de cana número 226. É esta a qualidade mais cultivada. Enfeixamento das canas para o transporte. Cada feixe contém cerca de 15 canas. Carroças recolhem a cana para levá-la até o leito da estrada de ferro. Os carros de bois têm também a sua parte na tarefa. Carro-tanque destinado ao transporte de água para os bois durante o trabalho. A caminho dos postos de embarque. Como o serviço de corte de canas, o de transporte precisa ser muito bem regulado para alimentar o trabalho das moendas. Os veículos a tração animal, uma vez atingido o leito da estrada de ferro, descarregam as canas. A seguir, procede-se ao carregamento dos vagões da via férrea da empresa, que conduzirão as canas à usina. Cada composição transporta cerca de 50 toneladas de cana.
bomba de irrigação. Entre os melhoramentos culturais, a usina Ester emprega irrigação. Através destes canos, a bomba eleva a água à altura de 80 metros. A água, ao cair em um dos tanques de irrigação, cuja capacidade é de 2 milhões de litros, a água, ao encaminhar-se para as culturas, canavial formado, pronto para o corte. A usina Ester corta anualmente cerca de 2.500 quartéis, ou sejam, 1.512 hectares. Ao lado da fábrica de açúcar funciona a destilaria, com capacidade para produzir 9.000 litros por dia de álcool fino e 9.000 litros de álcool anidro ou absoluto. Sala de fermentação, onde se acham instaladas 10 grandes tornas. Nestes recipientes é que se prepara o mosto. Aparelhos Egros e Barbet, destinados à transformação do mosto em álcool fino. Aparelho Egros para produção de álcool absoluto pelo sistema IAG. O almoxarifado, que se destina à guarda dos materiais finos e miudezas de uso cotidiano. Armazém de açúcar, com capacidade. Oficina mecânica, com capacidade para fazer consertos de locomotivas e outros reclamados pelas instalações da usina. A represa do rio Pirapitingui, destinada ao serviço de energia elétrica e que fornece 500 cavalos vapor para os motores e iluminação da usina. Vista exterior da garagem. Grupo de caminhões e carros de passeio empregados no serviço da usina. Mangueirão da tropa durante uma ração.
Para alojamento do seu numeroso pessoal, a usina construiu e mantém 12 colônias que compreendem cerca de 390 casas. Estas são, em geral, feitas com capricho e oferecem boas condições de higiene. Os primeiros 300 mil eucaliptos que a empresa está plantando. Além do efeito ornamental, os eucaliptos têm grande utilidade prática, pois são usados como lenha, dormentes, etc. A usina onde se acham instalados aparelhos de moagem e fabricação. Movimento de trens no pátio. Observe-se o cuidado com que é feito o serviço de acondicionamento das canas nos vagões. Descarga da cana por meio de guindastes e seu transporte mecânico até a moenda. Vista geral da moenda, com capacidade para esmagar 750 toneladas de cana em 22 horas. Inicialmente a usina trabalhava pelo sistema de difusão e não podia produzir senão 35 mil sacos por ano. Reformada em 1927, modernizada em 1933, a usina Ester está hoje provida de aparelhos perfeitíssimos, importados dos Estados Unidos, que lhe asseguram um produto de primeira ordem, tendo sido a sua capacidade elevada a 150 mil sacos. O aparelho denominado Krajewski esmagando a cana. A moagem propriamente dita por meio dos rolos. Bacia da moenda, vendo-se a garapa ainda não filtrada. O bagaço, ao sair das moendas, entra para o condutor, que o leva às fornalhas. O bagaço alimentando as fornalhas.
Operários amontoando as sobras do bagaço. Moendas vai o caldo, sulfitação, que é o processo destinado a acidular a garapa. O operário suprindo de enxofre o sulfito. Segue-se a alcalinização, que é feita com a garapa. Tanque de garapa alcalinizada. Da alcalinização vai a garapa ao clarificador DOR, passando daí aos evaporadores, que transformam em xarope a parte do caldo purificada, enquanto que a outra parte, constituída de impurezas, é encaminhada ao filtro Oliver para ser depurada. Laboratório da usina. A fabricação de açúcar exige um trabalho contínuo de laboratório. Depósitos de xarope. Os vácuos que transformam o xarope em massa cozida. Bateria de cristalizadores, destinada a completar a cristalização das massas cozidas de baixa pureza. As turbinas recebem do vácuo a massa cozida, transformando-a em açúcar. O açúcar depois de turbinado. Vemos agora o açúcar despejado automaticamente no saco. Moças empacotando açúcar extra ester. A usina faz a refinação do açúcar de sua produção para entregá-lo diretamente aos consumidores. Carregamento de açúcar em pacotes destinado ao mercado da capital. Um vagão da Sorocabana ao ser carregado de açúcar na chave da usina Ester. Armazéns de São Paulo, localizados na rua Washington Luiz, número 26, e que fazem a distribuição do açúcar extra Ester em pacotes aos consumidores da capital. A usina Ester tem uma clientela de escola. Entrega do açúcar extra Ester em pacotes na capital.
seção onde é feita a criação de bois, burros, carneiros, suínos e outros animais domésticos, uns destinados ao consumo, outros aos trabalhos da usina. Ponte da Granja sobre o rio Jaguari, a maior ponte de madeira do município. Fuzileiro, reprodutor da famosa raça nacional, manga larga. Felipe, jumento de raça italiana. Éguas e burrinhos. Ungir legítimo. Belos espécimens de vacas mestiças de zebu e caracu. Vacas da raça caracu. Um carneiro reprodutor Shropshire, importado o ano passado do famoso rebanho inglês, Tanner. Ovelhas da mesma raça. Banho carrapaticida. A escolhida boiada de carro, composta de 500 bois da raça caracu. Animada partida de futebol disputada entre o clube da usina e um de Campinas. A esquadra de Campinas. A esquadra da usina.
Aspectos do jogo. As valentes trabalhadoras dos canaviais também sabem apresentar-se luzidas para assistir ao torneio. Taça ganha pelos rapazes da usina. Aspecto da sede do clube recreativo. A dança tem sempre apreciadores. Aspectos de um piquenique na gruta, um dos mais encantadores O pitoresco posto 6, à margem do rio Jaguari. Uma pescaria de dourados no posto 6.